Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez juntamente com vocês para estarmos estudando mais um assunto da Escola Bíblica Dominical para Todos, como de costume. Estamos aqui todas as semanas postando os nossos vídeos concernente às aulas da Escola Dominical. Então nós estamos aqui na lição de número 10, onde nós trataremos a respeito da adoração a Deus em meio à calamidade. Então, um assunto maravilhoso, onde nós vamos estar tratando a respeito de adoração a Deus em meio às calamidades. Então, é maravilhoso, né, nós entrarmos aqui em mais um assunto importantíssimo, né? Importantíssimo. Adorar a Deus, né? Adorar a Deus é maravilhoso. Adorar a Deus é algo que nós devemos a todo momento. Mas e quando se trata da adoração a Deus em meio às dificuldades? Então é bom, é gostoso adorarmos a Deus nos momentos de bonança, nos momentos que nós estamos, que está tudo bem conosco. Mas quando chegar nos momentos difíceis, então aí quando chega esses momentos difíceis, aí que é o problema da adoração, porque parece que as nossas forças, parece que some as forças, some a vontade, some o desejo de adorar. Então nós vamos aqui, antes de nós entrarmos aqui, né, no nosso texto áureo, né, e na verdade prática, gostaria de estar aqui dando uma introdução aqui a respeito da adoração a Deus no momentos das dificuldades, ou nos momentos difíceis, né? Então nós vamos ver aí, né, um salmo maravilhoso, Salmo 137, aonde o salmista, ele vai em meio à dificuldade, o salmista ali em meio à dificuldade, ele vai escrever uns salmos, que esse salmo ele foi escrito ali no momento ali que o povo de Israel, né, o povo de Judá, no cativeiro da Babilônia, eles estavam ali em momentos difíceis. Vamos lá, Salmos, para nós entrarmos aqui, Salmo 137, acompanha conosco aí na sua Bíblia, Salmo 137, que vai dizer assim, olha só que salmo maravilhoso. Salmo 137 diz assim, ó: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levaram cativo nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Então você vai ver que aqui, né, o povo judeu ali, em pleno cativeiro, aqueles que os levaram cativo pediam que eles cantassem aqueles hinos, aqueles louvores ou aqueles cânticos que eles ouviam o povo ali cantando em Sião, né, em Jerusalém, em Judá, né, na casa da alegria, na casa da adoração. Então você vai ver que eles pedem para que eles cantem, para que eles venham se alegrar, mas você vai ver que o povo estava tão aflito, tão abatido com a sua cidade destruída, com a fortaleza, com a história de Israel ali, presa ali no cativeiro ali, como entoar a Deus. Então é fácil você adorar a Deus quando está tudo bem. Agora, e adorar a Deus quando está aqui no momento de dificuldade? Então você vai ver que o povo aqui, eles questionam como nós adoraremos a Deus em meio à dificuldade. Vamos aqui ver a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos deixa um exemplo maravilhoso, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 12, e você vai ver isso também em 2 Coríntios. Tá? Você vai ver isso também em 2 Coríntios. Mas olha só, o apóstolo Paulo nos deixa um grande exemplo de confiança e amor a Deus, quando ele nos mostra todo o sofrimento que passou. Então vamos lá, Filipenses aqui no capítulo 4, abre conosco aí também as vossas Bíblias,
Filipenses, no capítulo 4, verso de número 12, diz assim, ó: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O verso 13 também nos diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você vai ver que o apóstolo Paulo aqui, em meio às dificuldades, você vai ver que o apóstolo Paulo aqui, em meio às dificuldades, ele vai dar um brado de vitória, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É difícil você adorar a Deus em meio à dificuldade? É difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque você vai ver que o apóstolo Paulo aqui, ele demonstra a alegria que ele sentia, de estar na presença do Senhor. Aqui em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo de número 11, verso de número 24, você vai ver o que Paulo fala a respeito dos seus sofrimentos. Então Paulo vai falar assim, ó, verso 24 diz assim, capítulo 11, verso 24, de 2 Coríntios: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado. Ele vai discorrendo, verso 26, em viagem muitas vezes, em trabalho, além das coisas. Então você vai ver que, ó, tudo isso que o apóstolo Paulo sofreu, tudo isso que o apóstolo Paulo sofreu foi-lhe dito ali no caminho de Damasco. Porque quando ele se encontra com Jesus ali, diante do caminho de Damasco, você vai ver que o próprio Jesus fala com ele. O próprio Jesus fala para ele o que ele iria vir a sofrer. Então você vai ver que o próprio Jesus fala para ele: dura coisa é você recalcitar contra os aguilhões. Então o apóstolo Paulo, ele já estava sendo preparado ali desde o caminho de Damasco para poder sofrer, porque ele fez muita gente sofrer. Agora, olha só, Abacuque, o profeta Abacuque também nos demonstra algo aqui maravilhoso em adorar a Deus nos momentos da dificuldade. O profeta Abacuque nos mostra a sua confiança no Senhor quando, olha só o que o profeta diz, e quando ele diz, Abacuque capítulo 3, verso de número 17, fala assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. 18, verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então, olha só, eu exultarei o Deus da minha salvação. Porém, ainda que falte todas as coisas, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Então é fácil você adorar a Deus em meio à calamidade? É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Você vai ver alguns exemplos aqui. O salmista também, no Salmo 23, ele fala a respeito disso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então olha só, o que ele estava querendo dizer com isso? Pode me faltar todas as coisas, pode me faltar tudo, mas o Senhor não pode me faltar. O Senhor não vai me faltar, porque Ele é o meu provedor. É Ele que provê todas as coisas. Ainda que eu esteja em dificuldade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu encontre dificuldades, ainda que eu passe por dificuldades nessa vida, ainda que eu ande pelo deserto, ainda que falte todas as coisas, porém eu adorarei ao Senhor. Então olha só, é maravilhoso nós saber que em meio à calamidade nós podemos ser vencedores. Vencer nos momentos maravilhosos, nos momentos de aplausos, de alegria é bom, mas eu quero vencer nos momentos de dificuldade. Vencer, dar o brado de vitória no momento de dificuldade. Então vamos lá, o texto áureo diz assim, para nós entrarmos aqui na nossa lição. O texto áureo diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, verso 1. A verdade prática nos diz assim: a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Então olha só, a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Então a fé, como diz lá em Hebreus, é o firme fundamento. A fé é o que nos faz confiar no Senhor. Então você vai ver que aquela viúva, quando ela vai até
o profeta na lição passada, né, que perdeu ali o seu esposo e que os seus filhos estava sendo quase que entregue, ou os credores ali iriam levar o seu filho, você vai ver que ela confiou que o profeta poderia fazer algo por ela. Então confiar em meio às dificuldades, olha só, é maravilhoso, porque nós sabemos que Deus, ele provê no momento de dificuldades. Então vamos lá, a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, verso de 1 a 16. Olha só, a história, nós vamos tratar a respeito da história de Josafá, né? A história de Josafá. Josafá foi o quarto rei ali de Judá, tá? Depois da separação, né? Depois ali da separação do reino, né? Que foi dividido ali da mão, né? Não foi dividido ali da mão do próprio Salomão, mas Deus falou que ia dividir o reino. Aí você vai ver que no 2 Crônicas, desde o capítulo 16, 17, 18, 19 e 20, você vai ver que trata a respeito ali da história, tanto do rei Asa, né? Tanto do rei Asa, que foi, né, o pai aqui de Josafá, que foi aqui um coerdeiro, né? Corregente, no caso, corregente aqui, Josafá foi corregente com o seu pai, né, durante os 3 anos que o seu pai estava doente, porque o pai de Josafá, ele ficou por 3 anos enfermo, né? Ali ele adquiriu ali uma enfermidade nas suas pernas e ficou ali por 3 anos numa cama, e Josafá reinou ali com ele ali por 3 anos. Então você vai ver que desde esses capítulos, desde os 16, 17, 18, 19 e 20, você vai ver que fala a respeito aqui da história de Josafá e de Asa e Josafá. Então vamos lá, entrando aqui. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão teu amigo para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasses a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então você vai ver aqui
né, Josafá, o rei de Judá, agora se coloca diante do Senhor após alguns acontecimentos que nós vamos entrar aqui rápido, né, para estar comentando, depois de alguns acontecimentos que acontecem no reinado aqui de tanto de Josafá, né, que era o rei aqui do sul, como de Acabe, que era o rei do norte. Você vai ver que acontece alguns acontecimentos aqui que faz agora com que o próprio Senhor, através do profeta Jeú, ele castiga, lança-se um castigo sobre o rei Josafá por uma desobediência a qual ele desobedeceu ao Senhor e foi ali pelejar a favor de um ímpio, que era Acabe. Então Deus agora lança essa multidão aqui contra agora o rei, o rei aqui. Então você vai ver que ele se põe diante do Senhor agora, arrependido, e coloca toda a nação de Judá, todo o povo judeu, para também adorar a Deus e colocar ali diante do Senhor, se colocarem diante do Senhor e colocar um jejum ali para poder, né, que Deus viesse os acudir no momento aqui da calamidade. Então vamos lá, a introdução diz assim, ó, na lição de hoje estudaremos a respeito da pior crise que o rei Josafá teve que enfrentar. Com a história de Josafá, aprendemos que em meio às crises devemos orar e buscar o socorro de Deus. Veremos que o rei jejuou, orou e confessou sua incapacidade para resolver tal situação. Então olha só, você vai ver que o rei, ele jejua, ele se coloca em jejum juntamente com o povo e também ele confessa que agora ao Senhor que tudo que ele tinha conquistado, toda a riqueza que ele tinha conquistado, né, não era páreo para aquela grande multidão, ou todos os homens, né, que ele tinha conquistado aqui, homens de guerra, exército aqui com mais de 1 milhão e não sei quantos mil homens, né, 1.116.000 homens, mais ou menos ele conquistou ali, e esses homens não eram páreo para tão grande multidão que vinha contra ele. Então você vai ver que ele recorre agora ao Senhor, né? Então vamos lá, continuando aqui. Confessou sua incapacidade para resolver tal situação. Josafá teve fé, por isso recebeu a vitória. Em um gesto de gratidão, ele louva e adora ao Senhor. Então ele se põe agora a adorar a Deus, reconhecer que só Deus era o Deus poderoso. Vamos lá, o Reino do Norte. Então nós vamos aqui entrar aqui rápido a respeito aqui, né, da divisão. Aqui um contexto histórico, né? Ele vai falar sobre a divisão do Reino de Israel. Aqui sobre a divisão. Então você vai ver que a história nos conta que o primeiro rei, né, o primeiro rei de Israel, né, o primeiro rei de todo Israel ali, né, que foi Saul, né, ele fez o que era mal, né, aos olhos do Senhor, e só que o povo pede, né, o rei, né, para o próprio Deus ali, e Deus ele pega e dá agora um homem segundo o pedido do povo, que era Saul. Então você vai ver que depois de Saul, aí Deus agora coloca ali um homem segundo o coração dele, que era Davi. Então de Davi você vai ver que passa-se agora Davi, né, foi um grande homem, foi um grande rei, e passa agora o reino agora para o seu filho Salomão. E Salomão, ele começou bem, ele foi também um grande homem, conquistou muitas coisas, foi um homem muito inteligente, um dos mais inteligentes, um dos reis mais inteligentes de todos os tempos. Ele conquistou muitas coisas, muitas terras, né, muitas riquezas, mas porém, o que acontece? Porém, ele fez agora o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se prostituiu ali, né, com as suas mulheres aos outros deuses. E Deus agora faz uma promessa que iria rasgar o reino da mão de Salomão. Só que Deus falou que não ia rasgar da sua mão por causa de Davi, por amor a Davi. Então Deus promete agora que iria rasgar o reino aqui da mão do seu descendente, que eram os seus filhos. Então olha só,
adorando a Deus em meio à calamidade. Primeiro tópico aqui, a divisão do reino de Israel. Salomão pecou se deixando levar por suas mulheres, tornando Israel um lugar de idolatria. Deus fala para Salomão que iria rasgar o reino, mas não iria ser, no caso que eu já falei aqui, mas só lendo aqui para nós dar a introdução, Deus fala que iria rasgar o reino, mas rasga, porém, da mão do seu filho Roboão. Roboão fica com o reino do sul, onde estão as duas tribos. Então você vai ver que Deus, ele rasga agora aqui, na sucessão do reino, né, para a mão do filho daqui de Salomão, e Deus rasga agora o reino da mão aqui de Roboão e passa Roboão a ser agora rei, mas porém de duas tribos só, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que a capital se torna Jerusalém. O reino do norte, agora o reino do norte fica com um dos generais de Salomão, que se chama Jeroboão, onde ele edifica santuários em Dan e em Betel, para rivalizar com o templo de Jerusalém. Ali foi colocado 2 bezerros de ouro e acabou levando Israel à idolatria. Então você vai ver que na divisão do reino, agora coloca-se um na mão da descendência de Davi, né, que era Roboão, e coloca agora na descendência agora de um dos generais, né, que foi ali servo ali de Salomão e se torna agora o rei das 10 tribos. E esse rei das 10 tribos, ele se torna um rei idólatra, porque ele faz ali alguns lugares de adoração, querendo imitar agora Jerusalém, que ali havia o templo onde havia adoração. Então ele queria trazer agora a adoração aqui, né, para a tribo daqui de Israel aqui. Então ele faz esse lugar de adoração ali aos deuses, não ao Deus de Israel. Ali você vai ver que coloca-se ao Deus Baal, Azera e os demais deuses ali. E aí ele cria ali, coloca um bezerro de ouro no lugar onde era para ser adoração a Deus, ele coloca ali um bezerro de ouro. Então você vai ver isso aqui, né, em Crônicas, e tanto em Crônicas como também em Reis ali, desde o capítulo 16, né, desde o capítulo 16 de segundo Crônicas até o capítulo 20, onde nós estava falando. Então eu tenho aqui um quadro aqui para estar passando a respeito, né, aqui do reino, da divisão do reino. Ele vai falar assim, ó, as duas partes, né, que era a parte norte e a parte sul, que está na divisão aqui, né, do reino aqui. O nome bíblico, então você vai ver que o nome bíblico para essas duas partes aqui era, primeiro, Israel, e segundo, Judá. Israel, ele era, né, o nome que foi mudado ali de Jacó. Então essas 10 tribos, ela carrega aqui a herança do nome de Jacó. Já a parte sul, ele leva aqui o nome de Judá, que era um descendente aqui, né, que era um descendente aqui de Israel, de Jacó, que era o quarto filho aqui de Jacó. O nome moderno, Reino do Norte, e o reino e o outro nome do reino Reino do Sul. Capital, a capital aqui, você vai ver que de Israel são 4 nomes aqui dessa capital, que era Siquém, depois Penuel, Tirsa e Samaria. Já da capital, né, do Reino do Sul era Jerusalém, onde estava ali o templo de adoração. O primeiro rei que nós já aprendemos, já passamos por isso, o primeiro rei de Israel foi Jeroboão, entre 930 e 910 a.C. Já do Reino do Sul era Roboão, que era o filho aqui, né, da descendência aqui de Davi, filho de Salomão. Quantidade de dinastia. Então você vai ver aqui que Israel, ele teve 9 dinastias. Ele levou aqui 9 dinastias. Já diferentes, né? Uma diferente da outra. Já a parte sul, ela levou somente uma dinastia, que foi a dinastia justamente do rei Davi. Então ela seguiu o reino aqui do sul, ela manteve aqui, porque foi uma promessa feita ali por Jacó. Então Jacó, quando ele abençoa as tribos, então quando Jacó, antes dele partir, ele abençoou seus 12 filhos ali,
os seus filhos, você vai ver que ele fala a respeito de Judá. Judá, o cedro não arredará das tuas mãos. Então você vai ver que, cumprindo aqui essa profecia, Judá, ela permanece essa dinastia de Davi, davídica, né? Essa dinastia davídica. Outra coisa aqui, o número de reis. Então você vai ver que a quantidade de reis que reinaram aqui no Reino do Norte foram 19. Já na parte sul é 20, sendo 12 até a época da queda de Samaria, em meio 8 até o cativeiro da Babilônia. Então você vai ver que foi 12 até a queda de Samaria e 8 até o cativeiro. Então você vai ver que já no reino foi um a mais. E teve também uma mulher, que foi a Thalia, né? Que foi rainha aqui também no Reino do Sul. O período aproximadamente existente é de 931 a 722 para o Reino de Israel. Já no Reino de Judá, 931 a 586, isso antes de Cristo. Quantidade de anos, 209 anos para o Reino de Israel e 345 anos para o Reino do Sul. Por quê? Porque Israel, né, o Reino do Norte, ele se tornou cativo primeiro do que o Reino do Sul. Então por isso que o reinado aqui se tornou mais tempo. Conquistados por, primeiro, Israel ele foi conquistado pela Síria. Então os assírios invadiram primeiro Israel, e já a parte sul foram conquistados pelos babilônicos, aonde que nós lemos ali os Salmos 137 e o Salmo 126, ele vai falar a respeito do cativeiro, saindo do cativeiro. Salmo 126 ele fala da saída, né? Já no 137 ele vai falar da entrada, ou eles ali no cativeiro. E você vai ver também que Ezequiel também ele profetiza também ali no rio Quebar, que era ali no cativeiro, ali na Babilônia. Conquistado pela Síria e pela Babilônia, o último rei. Então você vai ver que o último rei de Israel foi Oséias, em 731 e 722 a.C. Já na parte sul, você vai ver que foi Zedequias, o último rei a reinar antes de entrar ali no cativeiro, foi Zedequias, 597 a 587 a.C. Então essa contando aqui mais ou menos a parte histórica aqui, né, daqui dos dois reinos aqui. Então, continuando aqui, né, essa foi a parte histórica, né? Já agora entrando aqui no importante, no segundo tópico ele vai falar a respeito, no segundo tópico ele vai entrar a respeito do rei Josafá, que foi o quarto rei aqui na sucessão aqui de Asa, né? Que sucedeu aqui Asa. Quem era Josafá? Que está lá em 1 Reis, no capítulo 22, versos 41 a 43. Ele foi o quarto rei de Judá. Então você vai ver que, Josafá foi o quarto rei de Judá, da dinastia de Davi, sendo que os primeiros reis foram, que nem nós já passamos, mas o primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão. Segundo rei, Abião, filho de Roboão. Terceiro, Asa, filho de Abião. Esse foi, né, um dos grandes reis de Judá, né, que foi aqui o pai aqui de Josafá. E o quarto, na dinastia de Davi, foi Josafá, filho de Asa, né? Então você vai ver que Josafá foi um bom rei que andou pelos caminhos de seu pai, pois fez a vontade do Senhor da mesma forma que seu pai fez. Então olha só, o interessante nós vamos ver aqui em Crônicas, que no capítulo 17, né, você vai ver que primeiro conta aqui do que Josafá fez, as primeiras coisas que Josafá fez. Então Josafá ele foi um grande rei. No seu começo, nos seus primeiros anos de reinado, ele fez muitas coisas maravilhosas aqui ao reino aqui, né, ao reino de Judá. Então olha só, entrando aqui, os caminhos de seu pai, pois fez a vontade do Senhor da mesma forma que seu pai fez. Seu pai, no final da sua vida, adquiriu uma doença e buscou mais
olha só, esse aqui é um ponto importante. Eu dei uma paradinha aqui, mas esse ponto aqui é um ponto importante, né? Que ele vai falar a respeito do que aconteceu, né, com o rei Asa. Eu já disse no começo, mas só ressaltando aqui, o rei Asa, ele foi um grande rei. Só que ele cometeu algo no final do seu reinado, ele não confiou, ele adquiriu essa doença, né? Mas ele não buscou mais a Deus, ele confiou mais nos médicos do que no próprio Senhor, né? Então você vai ver que aí ele passou por 3 anos mais ou menos com essa doença, vindo agora Josafá a reinar aqui juntamente com ele. Josafá andou na presença do Senhor como seu pai. Aqui está lá em 2 Crônicas, capítulo 17, verso de número 3. Então você vai ver que aqui fala assim, ó: e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se. Aqui é os feitos a qual Josafá fez contra Israel. Fortificou-se contra Israel e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e pôs guarnição na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. Então você vai ver que, olha só que coisa interessante, quando Josafá ele assume o reino, a primeira coisa que ele faz, ele não confiava em Acabe. Ele não confiava no reino do rei do norte, né? De Acabe, que era o rei do norte. Ele não tinha confiança. Então você vai ver que ele aumenta aqui a guarnição, ele coloca mais homens para guardar aqui, né, os muros, guardar aqui o portão, guardar a cidade. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha certeza que Josafá não era um bom rei, porque ele não tinha confiança. Então você vai ver, continuando aqui, verso de número 3, fala assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalim. Então você vai ver que ele andou nos caminhos do seu pai. Por isso que o reino agora de Josafá foi confirmado. Então você vai ver que, né, o reino agora, foi por esse motivo que o Senhor confirma o seu reino. Diferente, olha só que interessante, diferente do primeiro rei que foi Saul, né? O primeiro rei da tribo ali, do começo ali de Israel, que foi Saul. O primeiro rei, ele cometeu alguns erros antes mesmo do profeta vir, que foi Samuel de vir. Ele ali fez o que não era para fazer agora, né? Então Deus, ele rejeitou o reino aqui para com Saul aqui. Então olha só, isso aí você vai ver lá em Samuel, né, 1 Samuel, e capítulo 16, verso 1, que fala a respeito que Deus, né, ele corta, que encerra-se aqui o reino aqui na mão de Saul. Continuando aqui, o verso de número 4 diz, o verso de número 5 diz assim, ó: e o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Então você vai ver que, né, confirmado o reino na mão de Josafá, agora as coisas começam a acontecer. Então agora nós vamos entrar aqui nos erros e dos acertos, né? Então nós tivemos aqui a parte histórica, né, que fala a respeito da separação do reino, mas agora nós vamos entrar aqui nos acertos e nos erros, ou nos erros e nos acertos aqui do rei Josafá. Então, vamos lá. Primeiro, os acertos. Vamos falar agora a respeito dos acertos aqui. Nós vamos encontrar isso aqui em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 17 e 18. Aqui, fala assim, ó. Primeiro, Josafá anda o primeiro acerto, né? Josafá anda nos caminhos do Senhor, como fez Davi. Então, esse foi o primeiro acerto que Josafá teve. Ele andou nos primeiros caminhos dos seus pais ali. Então ele foi um bom rei. Enquanto Judá tinha bons reis, você vai ver que Israel, ele tinha maus reis. Os reis de Israel eram reis maus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 17, verso de número 3 e 4, nós estamos lendo aqui.
Segundo, Josafá tira todo, segundo acerto, Josafá tira todo o restante dos ídolos que ficaram aí. Ele acerta, né? Ele acerta em trazer novamente a lei aqui para o povo de Israel, porque ela estava há algum tempo esquecida. O terceiro acerto aqui, Josafá envia os levitas e os sacerdotes a ensinar a lei. O quarto, Josafá edifica fortaleza e cidades em Judá. Então você vai ver que Josafá, ele, com esse poder, com esse poder ou toda essa riqueza que ele adquire, você vai ver que aí ele começa a construir, né, a reconstruir ou a construir fortalezas, casas. Então você vê que ele dá ali uma visão nova ali, né, para o reino do sul ali. Quinto, Josafá conquista um exército de aproximadamente 1.160.000 homens de guerra, fora os que estavam guardando a fortaleza e as guarnições do rei. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 17, verso 13 a 19. Então, mais ou menos esses foram os acertos aqui de Josafá. Agora, com os acertos, você vai ver que com os acertos de Josafá, ele enriquece demais, né? Você vai ver que no capítulo 18, você vai ver que no capítulo 18 em diante começa-se agora as falhas, né, que Josafá comete. Então você vai ver que com todos esses erros, verso 1 diz assim, ó: tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Então você vai ver que olha o primeiro erro, né? Nós vamos entrar aqui agora os erros que Josafá cometeram. Olha o primeiro erro. Ele conquistou muitas riquezas e o exército de Josafá cresceu de uma forma estrondosa. Então você vai ver que com todo esse poder ele não consegue administrar. Ele não sabe agora administrar agora essa riqueza e ele faz aliança agora. Parece que ele pegou agora a confiança agora em Acabe, né? De desconfiança agora ele pega a confiança. O primeiro erro aqui que ele comete, Josafá se aparenta com Acabe. Então você vai ver que Josafá, ele casa-se ali com uma das, né, com uma mulher ali do reino ali, com uma mulher ali que era da corte real ali, que era parente ali do rei Acabe. Segundo, Josafá faz aliança de guerra com Acabe. Então você vai ver que descendo aqui no capítulo 18, ele fala assim, ó: e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhes disse: como tu és, serei eu, e o meu povo com o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então você vai ver que ele faz essa aliança com Acabe aqui, mas ele pega agora e pede para que ele, né, consultasse agora o Senhor. E o terceiro, olha só o terceiro diz assim: Josafá não dá ouvidos à voz do Senhor através do profeta Micaías. Então olha só, né, ele manda consultar o profeta, mas ele não dá ouvido à voz do Senhor. Por quê? Porque o Senhor fala aqui. Então, através do profeta Micaías, você vai ver que o que acontece, né? Ele está ali em Samaria, sentado juntamente no trono, né, com o rei aqui, e você vai ver que está Acabe e Josafá sentados aqui no trono aqui, diante da praça em Samaria, diante daqueles profetas, e todos os profetas ali profetizando bênçãos, profetizando bens. Aí o que acontece? Josafá pede para que consulte agora aqui um profeta, aí chamam Micaías, e Micaías chega diante do rei, só que antes disso alguém
fala aqui do reino aqui, né, servo ali do rei, fala, olha, profetiza a bênção para o rei. Então olha só, aqui um conselho, muitas pessoas vão te persuadir a profetizar coisas boas para pessoas ruins. Mas porém eu digo, se Deus é na sua vida, se você é um profeta do Senhor, não se venda. Não se venda. Por quê? Porque eu estou vendo muitas pessoas aí, profetas, que se dizem profetas pregadores. Temos aí algum tempo que se diz pregador, profetizando para um charlatão aí da televisão, profetizando para um charlatão que ele iria para as nações, ou que ele iria ser uma bênção, que ele iria para outros países, que ele iria ser próspero. É fácil você profetizar? É fácil você profetizar bênçãos para pessoas que já são milionários, ou já são ricos, ou já são famosos? Agora eu quero ver você profetizar para uma pessoa simples. Então cuidado, não se venda. Se Deus mandar você profetizar, profetiza, mas aquilo que Deus mandar. Então você vai ver que Micaías, ele profetiza agora diante do rei. Então, em primeira mão ele fala, olha rei, pode ir. Só que Acabe, ele sabia, conhecia o profeta, conhecia que o profeta não amaciava para o lado dele. Então você vai ver que aí o profeta, aí Acabe fala para ele, olha, não minta para mim, fala a verdade. Aí ele fala, olha, não vá, porque você vai perder a guerra. Se você for, você vai perder. Então aí o que acontece? Você vai ver que aí agora Acabe manda prender Micaías e lançar ele numa prisão, né, no cárcere, até eles voltar da guerra. Então aí você vai ver que o que acontece? Acontece que nessa guerra aqui contra os sírios, né, contra os assírios aqui, né, você vai ver que Acabe cai ali na peleja, morre ali. Então Deus ainda teve misericórdia de Josafá. Deus teve misericórdia de Josafá por quê? Porque Deus, quando o exército assírio ia atrás de Josafá, Deus, ele clama ao Senhor e Deus desvia ali os generais que iriam matar ele. E eles vão atrás. Agora, um homem ali lança uma flecha ao acaso e essa flecha vai direto no rei Acabe ali e mata o rei Acabe. Então você vai ver que esse foi o terceiro erro de Josafá, não dar ouvido aqui à voz do Senhor, não dar ouvido àquilo que o profeta falou. Agora o quarto erro, para nós já lemos aqui a conclusão, diz assim, ó, Jeú repreende a Josafá por ele ter ajudado ao ímpio Acabe. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 19, verso de número 2. Então você vai ver que Jeú ele chega diante, depois que Josafá volta da guerra, né, volta sã e salvo, né, ele chega agora diante de Josafá, e olha só o que diz aqui, ó, e Josafá, verso 2 diz assim, e Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Então você vai ver que Deus agora manda sobre Josafá esse castigo. Então você vai ver que aí no capítulo 20 agora, arma-se agora aqui contra o rei Josafá. Olha só, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, então se ajuntam os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então você vai ver que agora Josafá se vê aqui encurralado por essa grande multidão. Então essa grande multidão aqui agora encurrala agora aqui Josafá. Então aí qual que era a saída de Josafá? Josafá agora lembra do Senhor, e o que ele faz? Ele se coloca em jejum e oração e coloca todo Judá em jejum e oração. Aí Deus responde a Josafá e fala, essa peleja não tereis que pelejar, essa peleja não é sua.
essa peleja não é sua, nessa peleja eu pelejarei por vós, e vós, ó, ficai sossegado que eu pelejarei por vocês. Então, né, para nós encerrarmos aqui, né, para nós darmos, né, um encerramento aqui, vamos aqui para a conclusão. Então entendemos aqui, né, que Deus foi aqui na vida de Josafá, mesmo ele tendo errado, Deus foi aqui na vida de Josafá. Então vamos lá, conclusão diz assim, ó, a história de Josafá é uma história de proezas. Ele buscou ao Senhor em jejum, oração e adoração a Deus. E Deus lhe concedeu a vitória em tempos de crise. Se você está enfrentando como o rei Josafá uma terrível crise, não desanime, não se renda diante das ameaças do inimigo. Ore, jejue, adore e veja o livramento do Senhor. Então, Deus, ele é contigo. Deus, ele é contigo. Não se desespere no momento de dificuldade. Então, desde já, quero agradecer a vocês, a você que tem nos assistido. Continue conosco, dê o like lá, nos acompanhe no canal, se inscreve no canal, né? E nós vamos continuar aqui, né, juntamente com vocês todas as semanas, né, ministrando aqui essa ajuda aos professores e aos alunos da escola dominical. Então, desde já eu quero agradecer, continue conosco, né? Muito obrigado pela sua presença. Amém? Deus abençoe. Dê o like lá.